Boa noite. Tudo bem? Dando uma olhadinha aqui na conexão se já tá bem. Vamos ver aqui quem já está conosco. Tudo jóia? Oi, Lenaura. Olá. Boa noite. A ideia hoje é conversar um pouco sobre planejamento, né? Planejamento estratégico. A gente já conversou. Ah, obrigada, Lenaura. Obrigada. A gente já conversou alguns temas em alguns momentos sobre planejamento, né? É algo que eu acho que é um tema que acaba não se desgastando. Boa noite, tudo bom? É que está. Bom ter vocês aqui, hein? Então, o que é a ideia hoje? A gente, toda quinta-feira, eu faço lives aqui no Face com insights para vocês, para a gente poder aprimorar um pouco desse nosso conhecimento em vendas, marketing, né? E estratégia, basicamente ligado muito à área comercial, área de marketing mesmo, para que a gente possa ter alguns insights, né? E trazer algumas ideias aqui interessantes para o nosso dia a dia. Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Bom ter você por aqui comigo. Conosco, né? Tem algumas pessoas com a gente também por aqui. Então, a gente falou alguns momentos sobre planejamento, né? Planejamento. Boa noite, Pri. Que bom que você está aqui. Tudo bom? Saudade de vocês. E como a gente trabalha essa questão de planejamento, né? Em vendas, a gente sempre está falando de planejamento e a gente acaba trazendo, muitas vezes eu falei, trazendo isso para a nossa vida pessoal, como é que a gente faz esse planejamento, né? Para entrar no mercado, para realmente estar trabalhando em vendas. Nós que trabalhamos com vendas, a gente não pode se dar o luxo, não é? De trabalhar sem um plano, sem um planejamento mínimo. Então, a gente sempre tem que ter realmente um planejamento mínimo, seja no aspecto individual ou no aspecto organizacional, em vendas, tudo realmente tem que lidar com planejamento. E quando a gente fala de planejamento estratégico, oi, Polly, tudo bom? Bom ter você por aqui também. Que bom. Quando a gente fala de planejamento estratégico, é porque a gente vai trabalhar, a estratégia ela vem naquela época, né? Vem dos militares, aí da época da guerra, muito, muito anterior. E quando a gente fala de estratégia, é realmente a gente encontrar, vamos dizer assim, traçar um rumo, né? Onde a gente quer chegar e traçar, beijo para você também, Polly, e traçar realmente esse caminho de uma forma mais concisa, de uma forma mais precisa, de uma forma que a gente consiga realmente ter o nosso alvo, né? Ter o nosso foco, não é um planejamento por si, né? A gente vai começar a fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, mais focado. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico na organização, muitas vezes quem trabalha com planejamento estratégico, muitas vezes os níveis intermediários são envolvidos, mas a gente tem um nível mais alto da organização, né? Sempre todo ano, toda organização, ela trabalha no nível mais estratégico, onde quer chegar, como chegar e quais seriam os objetivos, né? E aí, a gente que trabalha, vamos dizer, como é que a gente traria isso para o nosso dia a dia, para a nossa área de vendas, como é que a gente consegue trabalhar isso, talvez até de uma forma, eu costumo dizer, quando a gente consegue trabalhar isso de dentro para fora, ou seja, no dia a dia, fica tudo mais simples, né? Fica tudo mais simples. Eu converso muito assim, no sentido de como é que você traria toda essa questão para o seu dia a dia? Como é que você traz esse planejamento estratégico, essa questão no seu ambiente, na sua vida, no seu planejamento diário de vendas, você que trabalha na área comercial, como é que você lida com isso? Quem tem equipes, né? Como é que você lida com isso diariamente? Muitas vezes a gente tem pessoas até que acham o seguinte: eu não gosto de planejar não. Planejar para mim, olha, eu não gosto de planejar futuro, não gosto de planejar nada. As coisas têm que ir acontecendo.
Como eu já falei, em vendas a gente não pode se dar esse luxo, né? A gente tem que ser realmente assim. O mercado exige cada vez mais de todos nós. Então a gente precisa ter realmente esse hábito, vamos dizer assim, esse foco de realmente planejar. Então, o que eu costumo dizer, né? Quando a gente pensa em estratégia, primeiro que a gente tem que começar a analisar realmente no planejamento estratégico, a gente vai analisar um pouco do mercado, né? Quem é seu cliente, qual o foco, como é que... Boa noite, Alisson. Tudo bom? Que bom que você está aqui. Então, como é que esse cliente se comporta? Quem são meus concorrentes? Né? Então, a gente vai começar a entender um pouco desse mercado para que a gente possa traçar um rumo. Então, a gente vai entender quem são esses concorrentes, como é que eles trabalham no preço, se esse meu produto ele tem produto substituto nesses concorrentes, ou se não, ou quais são os produtos que esse concorrente trabalha. Vale ressaltar que você está com o meu queridíssimo Arthur Nakamura, né? Muito bem. Um beijo para você, Arthur. Sempre assistindo as lives. Então... Arthur Nakamura é meu filhote, né? De 6 anos, gente, só compartilhando com vocês. Ele adora assistir as lives, ele sempre está aqui comigo. Depois ele vem aqui me dar um beijo, diz que amou, enfim, é o meu parceirão, né? Bom, então voltando aqui. Quando a gente trabalha com essa questão de planejamento, então a gente tem que conhecer um pouco mais. Quando a gente começa a conhecer o mercado, começa a conhecer realmente todos os parâmetros da concorrência, todos os pontos, os produtos que são trabalhados no mercado, boa noite, prima. Oi, Débora, que bom que vocês estão por aqui, prima. Boa noite. Então, a gente começa a trabalhar pontos, começar a conhecer faz parte do planejamento. Então, primeiro você vai conhecer e aí a gente começa a traçar um caminho. Qual é o mercado que realmente eu vou trabalhar? Qual é o nicho? Com quais produtos eu preciso trabalhar? Então, a gente começa a entender como é que vai seguir esse caminho. Ou seja, começa o nosso planejamento estratégico. Porque a gente não vai trabalhar um produto por trabalhar. A estratégia ela vai ligar todo ponto, onde eu quero chegar, como eu quero chegar. E nesse ponto você começa a fazer o seu plano. Não é como eu quero chegar nesse ponto aqui. Nesse aqui é meu alvo. Então, quais são os produtos que eu devo trabalhar para chegar nesse ponto, né? Então, assim, a gente fica sempre com essa incógnita. E aí é quando eu chego com vocês com um planejamento tático, né? Olha aí, a gente vinha falando de planejamento estratégico e aí a gente vai descer um nível. O nível tático é aquele nível que a gente, na organização, são os níveis intermediários que vão preparar o terreno para toda essa estratégia que vem aqui da organização, para a gente preparar tudo para que a estratégia seja colocada em prática. E aí, como é que a gente vai trabalhar esse nível tático no nosso dia a dia, nas nossas vendas e no nosso planejamento? E aí eu convido a vocês para a gente trabalhar com uma ferramenta muito interessante para o dia a dia, que normalmente nas organizações a gente faz esse exercício. E por que não fazer esse exercício com nós mesmos, com nossos produtos, com o que a gente está trabalhando, com o nosso dia a dia, as nossas estratégias? Essa ferramenta a gente chama do seguinte, é uma metodologia bem simples. Eu vou resumir hoje para vocês, é uma metodologia que a gente chama de 5W 2H. Por que 5W? Porque ele vem do inglês, né? Então, os Ws são what, que é what, why, where, when e who. Então, esses são os 5 Ws. Eu vou explicar para vocês cada um deles. E o 2H é o how e how much. Então, o que significa o what, que é o primeiro? What. What é o que? Vem do que, né? O que será feito? Então, a gente tem um planejamento, a gente sabe que a gente precisa adotar uma estratégia, então a gente vai preparar agora o nosso nível. Então, o que será feito? Eu vou treinar mais, eu vou me preparar, eu vou começar a fazer um curso, eu preciso fazer algum curso. Vamos dizer um exemplo, eu identifiquei no mercado que eu preciso entrar agora no ramo de vendas online, eu preciso entrar no mercado online. Porque minha concorrência está lá, eu preciso entrar. Então, o que será feito
para entrar nesse mercado? Eu tenho o conhecimento necessário? Talvez não. Então, o que será feito? Preciso fazer um treinamento? Preciso entender mais desse mercado? Preciso entender mais como funciona a internet, como funcionam as mídias sociais? Eu não sou uma pessoa que nem sequer tem o Facebook ou tem o Instagram. Como é que a gente começa a trabalhar nesse sentido? Então, o que será feito? Oi, Gê, tudo bem? Que bom você por aqui. Why? Por que será feito? Gente, por que eu vou precisar adotar essa tática, esse curso? Por quê? Porque eu preciso atingir esse objetivo. E para atingir esse objetivo, eu preciso chegar aqui. Então, você pode até ir montando coluninhas, sabe? Pegar uma planilha, pegar uma coluninha. Se não tem planilha, pega um papelzinho e vai escrevendo. O que será feito? What? Why? Por que será feito? Por que eu preciso fazer? Ora, porque eu preciso aprender, preciso entender desse negócio. Where? Onde eu vou fazer? Será que eu vou precisar ir para uma faculdade? Será que eu consigo fazer esse curso na própria internet? Será que eu vou precisar que alguém me ajude? Será que eu tenho algum amigo que poderia me ajudar? Enfim, eu estou falando de uma forma bem simples para a gente compreender que tem como a gente trazer, vamos dizer assim, táticas, às vezes ferramentas que estão na organização para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, onde será feito? When? Quando será feito? Então, quando é que nós vamos fazer? A gente já começa a colocar um prazo. Esse plano, esse planejamento tático, você vai ver que é um pulo para o planejamento operacional, que é quando a gente coloca em prática o nosso plano de ação, não é verdade? Então, a gente vai planejar aqui, vai entender, e aí a gente depois vai executar, né? Então, assim, quando será feito? Aí, who, que é esse who. Então, a gente acaba chegando na sequência dos 5 Ws. What, o que será feito. Why, por que será feito. Where, onde será feito. When, quando será feito. E who, por quem será feito. Então, quem vai fazer esse planejamento, quem vai fazer esse curso, sou eu que vou fazer? Eu tenho que fazer. Ah, não, a empresa vai prestar esse curso para mim, beleza. Então, o responsável é a empresa. Que data ela vai me prestar esse curso? Não, o responsável é... Então, enfim, você coloca por quem será feito isso aqui. Não, é minha equipe que vai fazer, eu preciso treinar a minha equipe. Então, por quem será feito? Minha equipe vai fazer isso aqui. Tá? How? Aí vem como será feito. How? Então, como será feito? Como é que eu vou fazer? Por quem será feito e como será feito? Será que eu vou... Aí eu entro no 2H, né? How e how much. Como será feito? E how much é quanto vai custar. Então, aí é o seguinte, será se eu vou pagar? Qual é o custo que eu vou ter? Então, para cada, vamos dizer assim, se eu identifico um objetivo que eu quero atingir, o primeiro que eu coloquei, né, no nosso planejamento estratégico que a gente conversou agora, foi que nós tínhamos no mercado, identificamos que tem um concorrente online e que nós precisamos realmente trabalhar essa questão também, porque senão eu estaria fora desse mercado. Então, para que isso ocorra, como é que eu vou ter que seguir? Isso aqui é uma receitinha interessante, na verdade, a gente fala de uma metodologia importante em planejamento, né? Quando a gente trabalha, e acaba virando uma receita para a gente, no dia a dia, um caminho, né? Na verdade, um caminho a seguir. Então, eu acho bem interessante, por isso que eu estou trazendo para vocês, é uma metodologia bem legal. Então, fica a dica, what, why, where, when, who, how e how much. Ou seja, vou repetir novamente, o que será feito, por que será feito e onde será feito, quando será feito e por quem será feito. Como será feito e quanto custará. A partir do momento que você pega seus objetivos e começar a fazer isso aqui, você tem o 5W2H, fica muito mais fácil de colocar em prática, não fica? O que é que vocês acham? Fica bem mais simples. Então, a gente começa a entender que dá para fazer isso, inclusive, no dia a dia. Vai te ajudar, vai te clarear mais a ideia. De repente, você verifica que talvez precise retraçar a sua estratégia, né? Então, acaba deixando o seu dia a dia mais simples.
Tudo bem? E aí, gente, a gente vai para o nosso plano de ação. Quando você terminar de fazer colocar toda essa metodologia em prática, fica muito mais fácil de você colocar um prazo de início, o responsável, um prazo de término. É isso que eu quero chegar. Quando a gente vai para o plano de ação, a gente vai chegar. Obrigada, André. Que bom ter você aqui, viu? Um beijo grande para você. Muito bom. Então, a gente já viu o planejamento estratégico, que a gente precisa conhecer, ou seja, no nível mais macro. A gente vai para o planejamento tático, onde a gente vai realmente traçar o nosso plano. E aí, o nosso plano de ação mesmo, quando você vai entrar no plano de ação, a gente tem que entrar realmente com início e com término. Aí isso eu quero de vocês, que a gente coloque prazo para fechar o nosso plano, né? E aí, quando a gente conseguir colocar realmente o término, a data de término, a gente começa a fazer o nosso acompanhamento. Então, o nosso planejamento, ele engloba não só você identificar toda a parte da, realmente, a estratégia que você quer seguir, mas aí você vai identificar os pontos que você precisa seguir dentro dessa estratégia e, na sequência, a gente vai colocar o nosso planejamento operacional, que, nesse ponto, a gente pode resumir o seguinte: pega cada objetivo, cada ponto que você viu no seu planejamento tático, como a gente viu agora na metodologia do 5W2H, e aí você coloca um início e um término. Olha, coloquei aqui, desenhei quanto custa, quanto tempo vai precisar, e aí quando é que eu vou começar? E quando eu vou terminar? Nesse operacional aí eu quero que você acompanhe. Por quê? Porque é nesse operacional que a gente acaba se perdendo, não é? Então, é nesse operacional que eu quero que você acompanhe. Olha, deu certo fazer isso aqui? Cumpri essa meta? Cumpri. Então, qual é o próximo passo? Eu quero que você acompanhe para não sair desse prazo, não perder a data do término que você estipular. Tudo bem assim? Ficou mais simples? Espero que eu tenha explicado de uma forma simples como a gente queria chegar. Esse ponto do planejamento operacional é importante, muito bem o acompanhamento, porque depois que você termina esse acompanhamento das estratégias, você tem que realmente partir por uma segunda, vamos dizer assim, uma segunda etapa, que seria o acompanhamento de todos os indicadores, né, de venda, de quanto você realmente conseguiu ter de resultado com cada meta, com cada objetivo que foi traçado nesse planejamento. Né? Então, isso aí a gente vai ficar para uma segunda etapa de como avaliar essa parte dos indicadores. A gente precisa ter indicadores de desempenho, de vendas, todo dia, no seu próprio dia a dia. Né? As empresas realmente têm e a gente precisa ter. Então, com quanto você começou, com quantos clientes você tinha? Olha só, um indicador interessante para a gente ficar aí para a próxima live. Quantos clientes, por exemplo, quando você fez o seu planejamento estratégico, com quantos clientes você tinha? Quantos clientes você começou? E agora, quantos clientes você tem depois do planejamento? Olha aí, depois que colocou em prática, depois que você colocou suas ferramentas que você queria desenvolver em prática, com quantos clientes você tem agora na sua carteira? Enquanto aumentou a sua rentabilidade, eu estou falando de rentabilidade, não só de venda, estou falando da rentabilidade. Quando você começa a planejar, a ideia é que aumente a sua rentabilidade e não só o dinheiro que entra em caixa. Né? O dinheiro que entra em caixa, menos toda essa despesa que você tem, todos os seus custos. Então, quanto é que aumentou sua rentabilidade? 2 indicadorzinhos para vocês ficarem aí em mente quando estiverem fazendo o planejamento. Tudo bem, então? Então, assim, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma satisfação enorme ter vocês sempre aqui. Lembrando que toda quinta-feira eu tenho feito assim às 21 horas, que acaba ficando mais tranquilo, acredito, para todo mundo. O trânsito está cada vez mais difícil, né? Então, tenho colocado às 21 horas e espero vocês. Todos os dias a gente faz realmente as postagens, né, no Instagram e no Facebook, e a tendência é que a gente consiga realmente estar aí contribuindo cada vez mais com vocês e também recebendo a contribuição de vocês aqui. Tá? Muito obrigada pelos likes, são lindos, adoro os coraçõezinhos, maravilhosos. Obrigada pela presença de todos. Vou deixar um beijo enorme pro meu filhote que está aqui e um beijo para vocês. Arthur Nakamura, você, muito obrigada pela presença, meu amor. E obrigada por todos vocês aqui comigo, tá? Obrigada, Polly, ótimo ter você aqui, tá?
Muito bom, que bom que vocês gostaram. Espero ter contribuído. E é algo que às vezes a gente vê de uma forma tão mais complexa, né? E dá pra gente trabalhar de uma forma, no dia a dia, de uma forma mais simples. Tudo bem? Beijos no coração, boa noite e até a próxima quinta. Obrigada, Lena Áurea. Beijo.